Entre a chuva e o silêncio, se inscrevam no canal, deixe seu like. A madrugada sempre parece maior quando a alma está cansada. A chuva escorre lentamente pelas janelas do quarto, enquanto o coração conversa com o próprio cansaço. Tem dores difíceis de explicar e medos difíceis de esconder, mas ninguém percebe a batalha que existe em você. Tem noites em que a ansiedade rouba até o ar e o silêncio fica pesado, difícil suportar. Mas no meio da escuridão ainda consigo ouvir teu amor atravessando a alma, pra não me deixar cair. Então continuo caminhando, mesmo sem direção, porque tua graça ainda segura meu coração. E mesmo quando tudo dói e o mundo parece desabar, teu espírito continua vindo pra me levantar. Quando minhas forças acabam, teu amor começa a falar. Entre a chuva e o silêncio existe oração, tentando sobreviver na escuridão. Entre a chuva e o silêncio existe salvação, porque Deus ainda abraça o coração. Até a alma mais ferida pode voltar a respirar. Quando Deus resolve acalmar. Talvez o milagre comece quando a alma finalmente
consegue descansar. Tempestade sobre o mar interior. Existem tempestades que acontecem dentro da mente e parecem maiores durante a madrugada. O vento bate forte contra as janelas, enquanto o coração tenta desacelerar. Tem noites em que a ansiedade cresce, sem deixar respirar. Como os discípulos perdidos no mar escuro, sem saber se iam sobreviver, enquanto o medo atravessava silencioso o próprio viver. E talvez todo homem carregue tempestades difíceis de explicar, ondas emocionais escondidas no olhar. Mas Jesus levantou no meio da noite e falou calmamente com o mar. Talvez ele ainda fale assim hoje, quando a alma começa a afundar. Porque existem guerras invisíveis que ninguém consegue perceber, e algumas pessoas estão sorrindo só pra sobreviver. Então continuo olhando a chuva cair, enquanto o tempo segue sem direção, e Deus continua acalmando a escuridão. E a noite continua pesada sobre quem quer descansar, mas ainda existe uma voz capaz de acalmar. Tempestade sobre o mar interior, misturada com oração, enquanto o tempo atravessa o coração. Tempestade sobre o mar interior, debaixo da solidão, e Jesus continua trazendo paz na escuridão. Até o mar mais revolto aprende a silenciar quando Deus fala. Algumas tempestades terminam por dentro primeiro. Existem tempestades que acontecem dentro da mente e parecem maiores durante a madrugada. O vento bate forte contra as janelas, enquanto o coração tenta desacelerar. Tem noites em que a ansiedade cresce, sem deixar respirar.
Como os discípulos perdidos no mar escuro, sem saber se iam sobreviver, enquanto o medo atravessava silencioso o próprio viver. E talvez todo homem carregue tempestades difíceis de explicar, ondas emocionais escondidas no olhar. Mas Jesus levantou no meio da noite e falou calmamente com o mar. Talvez ele ainda fale assim hoje, quando a alma começa a afundar. Porque existem guerras invisíveis que ninguém consegue perceber, e algumas pessoas estão sorrindo só pra sobreviver. Então continuo olhando a chuva cair, enquanto o tempo segue sem direção, e Deus continua acalmando a escuridão. E a noite continua pesada sobre quem quer descansar, mas ainda existe uma voz capaz de acalmar. Tempestade sobre o mar interior, misturada com oração, enquanto o tempo atravessa o coração. Tempestade sobre o mar interior, debaixo da solidão, e Jesus continua trazendo paz na escuridão. Até o mar mais revolto aprende a silenciar quando Deus fala. Algumas tempestades terminam por dentro primeiro. Existem tempestades que acontecem dentro da mente e parecem maiores durante a madrugada. O vento bate forte contra as janelas, enquanto o coração tenta desacelerar. Tem noites em que a ansiedade cresce, sem deixar respirar. Como os discípulos perdidos no mar escuro, sem saber se iam sobreviver, enquanto o medo atravessava silencioso o próprio viver. E talvez todo homem carregue tempestades difíceis de explicar, ondas emocionais escondidas no olhar. Mas Jesus levantou no meio da noite e falou calmamente com o mar. Talvez ele ainda fale assim hoje, quando a alma começa a afundar. Porque existem guerras. Cego na estrada de Jericó, tem gente vivendo sem enxergar esperança. Mesmo olhando pro mundo todos os dias. As luzes da cidade parecem distantes hoje, enquanto pensamentos atravessam a madrugada. Tem pessoas tentando sobreviver emocionalmente,
mesmo cansadas. Como Bartimeu sentado na beira da estrada, esperando alguma compaixão no meio de tanta gente apressada, sem direção. E talvez existam cegueiras invisíveis que o tempo não consegue curar, feridas escondidas profundamente no olhar. Mas Jesus parou no meio da multidão pra ouvir quem ninguém queria ouvir. E talvez Ele ainda faça isso hoje, quando tudo parece ruir. Porque existem almas esquecidas precisando apenas respirar paz, num mundo onde todo mundo corre sem olhar pra trás. Então continuo caminhando lentamente, enquanto a noite demora a terminar. E Deus continua enxergando quem cansou de lutar. Ei, a madrugada continua fria sobre quem quer compreender, mas ainda existe esperança pra quem continua a crer. Cego na estrada de Jericó, misturado com solidão, enquanto o tempo atravessa o coração. Cego na estrada de Jericó, debaixo da reflexão, e Jesus continua ouvindo na escuridão. Até os olhos cansados da alma ainda podem voltar. A enxergar. Jesus ainda para ouvir quem o mundo ignora. Água e vinho, depois da meia-noite. Alguns milagres acontecem silenciosamente, como esperança voltando para dentro da alma. A madrugada atravessa janelas antigas, enquanto o coração tenta não desabar. Tem noites em que o homem sente que nada mais pode mudar.
Mas lembro das talhas vazias em Caná, esperando algo impossível acontecer. E talvez Deus continue transformando coisas que ninguém consegue ver. O tempo levou certezas embora e deixou silêncio na respiração. Mas ainda existe milagre escondido na solidão. As pessoas continuam cansadas da vida, carregando angústias sem falar, como convidados perdidos naquela festa, sem vinho pra celebrar. Mas Jesus entrou devagar naquela história, sem precisar chamar atenção. E talvez Ele ainda faça isso hoje, no fundo do coração. Transformando tristeza lentamente em algo que consegue permanecer. Mesmo quando a alma cansada quase desiste de viver. E a noite continua longa sobre quem quer descansar. Mas o céu permanece ouvindo, sem deixar de cuidar. Água e vinho depois da meia-noite, misturado com oração, enquanto o tempo atravessa o coração. Água e vinho depois da meia-noite, debaixo da reflexão. E Jesus continua mudando vidas na escuridão. Nem todo milagre acontece com barulho. Alguns começam no silêncio da alma. Ainda existem transformações invisíveis acontecendo. Enquanto o tempo atravessa o coração. Água e vinho depois da meia-noite, debaixo da reflexão. E Jesus continua mudando vidas na escuridão. Na escuridão. Na escuridão. A madrugada escorre lentamente pela janela. Enquanto pensamentos atravessam o quarto vazio.
Vem lembranças escondidas nas pequenas coisas que o tempo nunca conseguiu apagar por inteiro. Eu penso nas pessoas que desapareceram devagar, sem despedida, sem explicação, como folhas levadas pelo vento na contramão. E a solidão senta silenciosa ao lado, como velha conhecida da madrugada, enquanto o coração continua procurando alguma resposta guardada. Talvez o filho pródigo tenha entendido o peso de voltar diferente, porque o tempo muda a alma dos homens muito mais do que a aparência da gente. E existem dores que amadurecem em silêncio, e perguntas difíceis de esquecer, enquanto a vida continua andando sem parar pra compreender. Mas talvez Deus ainda enxergue as lágrimas que ninguém percebeu, mesmo aquelas escondidas profundamente dentro do eu. As luzes distantes parecem mais frias hoje, e o relógio continua atravessando a noite. Tem algo profundamente humano em sobreviver depois de tanto açoite. Talvez existir seja carregar memórias sem deixar o coração endurecer, aprendendo lentamente com as perdas a permanecer. Então continuo olhando a escuridão, enquanto os anos seguem sem fim, e Deus continua silenciosamente perto de mim. E a noite continua longa sobre quem quer descansar, mas ainda existe esperança para quem continua a caminhar. E cartas nunca enviadas, misturadas com solidão, enquanto o tempo atravessa o coração. Cartas nunca enviadas, debaixo da reflexão, e Deus continua ouvindo na escuridão. Algumas palavras
nunca desaparecem completamente. Elas apenas aprendem a viver na memória. Até o silêncio guarda lembranças. O homem vive dividido entre lembranças e esperança. O passado volta devagar nas madrugadas, enquanto a cidade desaparece no silêncio. Tem arrependimentos atravessando a mente, misturados com cansaço e pensamento. A vida corre rápido demais e o coração demora pra acompanhar. Quando percebemos, os anos já passaram sem avisar. E algumas pessoas permanecem vivas, mesmo depois de irem embora, porque certas ausências continuam respirando dentro da memória. Talvez Salomão entendesse essa angústia quando falou sobre tempo e vaidade, porque o homem passa pela vida inteira tentando encontrar verdade, mas ainda existe algo sagrado em continuar apesar da dor, sem deixar o coração endurecer ou perder o amor. Então continuo olhando o céu vazio, enquanto a madrugada segue fria, e Deus continua silenciosamente guardando a travessia. E a madrugada continua longa sobre quem tenta compreender, mas algumas respostas profundas só aparecem no viver. Entre ontem e o amanhã, misturado com solidão, enquanto o tempo atravessa o coração, entre ontem e o amanhã, debaixo da reflexão, e Deus continua ouvindo na escuridão. Nem tudo precisa ser entendido agora. Algumas respostas amadurecem com o tempo.
Memórias na luz. Laranja. Carrega alguma história. A velha lâmpada ilumina o quarto silencioso, enquanto o vento atravessa a cortina devagar. Tem memórias espalhadas pela casa, difíceis de organizar. Os anos deixaram marcas invisíveis que ninguém consegue enxergar, mas o coração continua carregando tudo sem falar. E a solidão permanece sentada quieta, como velha companheira da reflexão, enquanto a noite continua respirando sobre a escuridão. Talvez Pedro entendesse o peso da culpa depois daquela madrugada amarga, porque algumas lembranças continuam vivas, mesmo quando a alma se afasta. Mas Deus conhece as quedas humanas muito antes de qualquer oração. E talvez seja isso que mantém viva nossa direção. Então permaneço olhando o horizonte vazio, enquanto o tempo desaparece sem fim, e a esperança continua respirando dentro de mim. E a noite continua fria sobre quem quer descansar, mas ainda existe esperança pra quem não deixa de acreditar. Memórias na luz laranja, misturadas com solidão, enquanto o tempo atravessa o coração. Memórias na luz laranja, debaixo da reflexão, e Deus continua ouvindo na escuridão. Nenhuma madrugada permanece eterna, mesmo quando parece infinita. Pra alma. Até a luz mais pequena vence parte da escuridão. O peso das madrugadas. A
As madrugadas conhecem lados da alma que o dia tenta esconder. A cidade finalmente ficou silenciosa e agora sobra apenas pensamento e fumaça. Tem noites em que o homem percebe o quanto a vida passa. Os anos correram rápidos demais, levando pessoas, sonhos e direção. E certas saudades continuam vivas dentro do coração. Enquanto a chuva toca devagar o telhado, como memória impossível de apagar, e a alma continua acordada, sem conseguir descansar. Talvez Jonas entendesse o peso do silêncio depois de fugir da própria verdade, porque existem batalhas interiores que acompanham qualquer cidade. O homem moderno aprendeu a esconder emoções debaixo de rotina e distração, mas algumas dores continuam respirando na solidão. E talvez Deus continue ouvindo, mesmo quando ninguém consegue falar, porque certas orações acontecem sem voz pra explicar. O relógio continua indiferente ao sofrimento, e o vento atravessa a madrugada fria, mas ainda existe algo sagrado em sobreviver mais um dia. Talvez a esperança verdadeira seja continuar apesar da dor, sem deixar o coração perder a capacidade do amor. Então permaneço olhando o horizonte, enquanto a noite demora a terminar, e Deus continua perto, mesmo sem eu notar. E a madrugada continua viva sobre quem tenta entender, mas algumas respostas profundas só aparecem no viver. O peso das madrugadas misturado com oração, enquanto o tempo atravessa o coração. O peso das madrugadas debaixo da solidão, e Deus continua ouvindo na escuridão.
Nem toda cura acontece rapidamente. Algumas chegam devagar. Como amanhecer. A alma também se cansa do tempo. Tempestade sobre o mar interior. Existem tempestades que acontecem dentro da mente e parecem maiores durante a madrugada. O vento bate forte contra as janelas, enquanto o coração tenta desacelerar. Tem noites em que a ansiedade cresce sem deixar respirar. Como os discípulos perdidos no mar escuro, sem saber se iam sobreviver. Enquanto o medo atravessava silencioso o próprio viver. E talvez todo homem carregue tempestades difíceis de explicar. Ondas emocionais escondidas no olhar. Mas Jesus levantou no meio da noite e falou calmamente com o mar. Talvez ele ainda fale assim hoje, quando a alma começa a afundar. Porque existem guerras invisíveis que ninguém consegue perceber. E algumas pessoas estão sorrindo só pra sobreviver. Então continuo olhando a chuva cair, enquanto o tempo segue sem direção. E Deus continua acalmando a escuridão. E a noite continua pesada sobre quem quer descansar. Mas ainda existe uma voz capaz de acalmar. Tempestade sobre o mar interior, misturada com oração. Enquanto o tempo atravessa o coração. Tempestade sobre o mar interior, debaixo da solidão. E Jesus continua trazendo paz na escuridão. Até o mar mais revolto aprende a silenciar quando Deus fala. Algumas tempestades terminam por dentro primeiro. Existem tempestades que acontecem dentro da mente e parecem maiores durante a madrugada. O vento
vento bate forte contra as janelas, enquanto o coração tenta desacelerar. Tem noites em que a ansiedade cresce sem deixar respirar. Como os discípulos perdidos no mar escuro, sem saber se iam sobreviver, enquanto o medo atravessava silencioso o próprio viver. E talvez todo homem carregue tempestades difíceis de explicar, ondas emocionais escondidas no olhar. Mas Jesus levantou no meio da noite e falou calmamente com o mar. Talvez ele ainda fale assim hoje, quando a alma começa a afundar. Porque existem guerras invisíveis que ninguém consegue perceber, e algumas pessoas estão sorrindo só pra sobreviver. Então continuo olhando a chuva cair, enquanto o tempo segue sem direção, e Deus continua acalmando a escuridão. E a noite continua pesada sobre quem quer descansar, mas ainda existe uma voz capaz de acalmar. Tempestade sobre o mar interior, misturada com oração, enquanto o tempo atravessa o coração. Tempestade sobre o mar interior, debaixo da solidão, e Jesus continua trazendo paz na escuridão. Até o mar mais revolto aprende a silenciar quando Deus fala. Algumas tempestades terminam por dentro primeiro. Cego na estrada de Jericó, tem gente vivendo sem enxergar esperança, mesmo olhando pro mundo todos os dias. As luzes da cidade parecem distantes hoje, enquanto pensamentos atravessam a madrugada. Tem pessoas tentando sobreviver emocionalmente,
Mesmo cansadas como Bartimeu sentado na beira da estrada, esperando alguma compaixão no meio de tanta gente apressada, sem direção. E talvez existam cegueiras invisíveis que o tempo não consegue curar, feridas escondidas profundamente no olhar. Mas Jesus parou no meio da multidão pra ouvir quem ninguém queria ouvir. E talvez Ele ainda faça isso hoje, quando tudo parece ruir. Porque existem almas esquecidas, precisando apenas respirar paz. No mundo onde todo mundo corre, sem olhar pra trás. Então continuo caminhando lentamente, enquanto a noite demora a terminar, e Deus continua enxergando quem cansou de lutar. E a madrugada continua fria sobre quem quer compreender, mas ainda existe esperança pra quem continua a crer. Cego na estrada de Jericó, misturado com solidão, enquanto o tempo atravessa o coração. Cego na estrada de Jericó, debaixo da reflexão, e Jesus continua ouvindo na escuridão. Até os olhos cansados da alma ainda podem voltar a enxergar. Jesus ainda para ouvir quem o mundo ignora. Água e vinho, depois da meia-noite. Alguns milagres acontecem silenciosamente, como esperança voltando para dentro da alma.
A madrugada atravessa janelas antigas, enquanto o coração tenta não desabar. Tem noites em que o homem sente que nada mais pode mudar, mas lembro das talhas vazias em Caná, esperando ao impossível acontecer. E talvez Deus continue transformando coisas que ninguém consegue ver. O tempo levou certezas embora e deixou silêncio na respiração, mas ainda existe milagre escondido na solidão. As pessoas continuam cansadas da vida, carregando angústia sem falar, como convidados perdidos naquela festa, sem vinho pra celebrar. Mas Jesus entrou devagar naquela história, sem precisar chamar a atenção. E talvez Ele ainda faça isso hoje, no fundo do coração, transformando tristeza lentamente em algo que consegue permanecer, mesmo quando a alma cansada quase desiste de viver. E a noite continua longa sobre quem quer descansar, mas o céu permanece ouvindo, sem deixar de cuidar. Água em vinho depois da meia-noite, misturado com oração, enquanto o tempo atravessa o coração. Água em vinho depois da meia-noite, debaixo da reflexão, e Jesus continua mudando vidas na escuridão. Nem todo milagre acontece com barulho. Alguns começam no silêncio da alma. Ainda existem transformações invisíveis acontecendo.
Existem palavras que envelhecem dentro da gente, mesmo quando nunca foram ditas. A madrugada escorre lentamente pela janela, enquanto pensamentos atravessam o quarto vazio. Tem lembranças escondidas nas pequenas coisas que o tempo nunca conseguiu apagar por inteiro. Eu penso nas pessoas que desapareceram devagar, sem despedida, sem explicação. Como folhas levadas pelo vento na contramão. E a solidão senta silenciosa ao lado, como velha conhecida da madrugada, enquanto o coração continua procurando alguma resposta guardada. Talvez o filho pródigo tenha entendido o peso de voltar diferente, porque o tempo muda a alma dos homens muito mais do que a aparência da gente. Existem dores que amadurecem em silêncio e perguntas difíceis de esquecer, enquanto a vida continua andando sem parar pra compreender. Mas talvez Deus ainda enxergue as lágrimas que ninguém percebeu, mesmo aquelas escondidas profundamente dentro do eu. As luzes distantes parecem mais frias hoje, e o relógio continua atravessando a noite. Tem algo profundamente humano em sobreviver depois de tanto açoite. Talvez existir seja carregar memórias sem deixar o coração endurecer, aprendendo lentamente com as perdas a permanecer. Então continuo olhando a escuridão, enquanto os anos seguem sem fim, e Deus continua silenciosamente perto de mim. E a noite continua longa sobre quem quer descansar, mas ainda existe
continuo ouvindo na escuridão. Algumas palavras nunca desaparecem completamente. Elas apenas aprendem a viver na memória. Até o silêncio guarda lembranças.